Olá, tudo bem? Eu sou a Lua Marim. Ignorem minha voz que tá meio fanha porque eu tô alérgica, resfriada, sei lá o que eu tô. Mas já tomei o remédio que eu podia tomar ali e vamos rezar pra dar tudo certo. Porque, pra quem não sabe, durante a gestação, a gente não pode tomar qualquer remédio. Tem que ser bem cuidadoso, assim, com o que vai fazer, com o que vai tomar, com o que não vai tomar. Enfim, enquanto eu editava o primeiro vídeo, eu reparei na necessidade de fazer um segundo vídeo sobre o primeiro trimestre, porque eu esqueci de alguns detalhes. Lembrei de alguns detalhes que não foram mencionados no primeiro vídeo. Para quem não viu o primeiro vídeo, eu falo muito sobre a questão do diagnóstico de diabetes gestacional, sobre como é que eu contei da gestação para minha mãe e para o meu companheiro, como é que foi a minha reação e tal, e os primeiros momentos, assim, parte do enjoo, mas eu falei bem por cima, na verdade. Vou deixar o link do vídeo anterior aqui embaixo para que tu possa assistir ou reassistir, se já assistiu e quer ver de novo. Mas simbora pra esse, que vai ser mais focado sobre primeira ultra, como é que foi. Eu tenho o convênio da Unimed, por causa da empresa que eu trabalho. E o primeiro exame que eu fiz foi uma transvaginal e um exame completo de sangue ali pra ver como é que estão as vitaminas e tudo mais. E também ver o HCG, que é o hormônio que o nosso corpo produz na gestação. E a tendência dele, se a gestação está indo bem, é ele dobrar ali a cada 2 dias, se não me engano, que é um dos indícios de que tá tudo certo. E até por isso que nota-se muita mudança no corpo, humor e tudo mais, começam a dar os sintomas, porque é algo literalmente dobrando em muito pouco tempo dentro do organismo. Eu fiz a transvaginal com umas 5 semanas, mais ou menos, e nessa fase tu não vê quase nada, então tem que preparar as expectativas, porque o embrião ele é muito pequenininho ainda, então dificilmente tu consegue ver alguma coisa. Geralmente só vê a vesícula vitelínica, uma coisa assim que eles falam, que é um redondinho ali, que é o saquinho onde vai se desenvolver o bebê. E no meu caso a gente conseguiu ver, tipo, literalmente um pontinho, um ponto e um saquinho em volta mesmo. Então, como eu já tinha pesquisado o que eu ia ver mais ou menos, eu tava tranquila. Mas eu imagino que seja sempre interessante comentar sobre isso, porque às vezes a pessoa não sabe que não vai ver um bebê ali de cara e que tá tudo certo. Não tem que tomar susto nem nada, não tem que se preocupar por causa disso, porque tá normal, é a fase em que tu não vê muita coisa. E o exame transvaginal, eu acho ele. Como é um que tu tem que. Tem um aparelho lá, eles botam a camisinha no aparelho e botam na periquita, ele é bem. Assim. Ele é bem desconfortável, né? Vamos falar a verdade. E aí mexe pra um lado, mexe pro outro pra ver ali os ovários. É. Então é bem assim. Desagradável, mas é por uma boa causa mesmo. Que nem tirar sangue, que nem fazer esses exames de rotina que a gente precisa fazer e tal. Mas tava tudo certo, né? Vi a pontinha, me emocionei. A pessoa que, depois quando a gente saiu dali, eu não sei se eu comentei isso no outro vídeo, mas eu tenho anotado a minha menstruação, quando começa, quando termina, há muito tempo, assim, eu tenho aplicativo e sempre foi muito regular, assim. Então, como a gestação tu começa a contar a partir do primeiro dia da tua última menstruação, eu tinha certinho ali mais ou menos o tempo gestacional que eu estava. E na imagem ao vivo ali, quando a gente tava tirando as fotos lá de dentro de mim, tava certinho ali há 5 semanas, 4 para 5, 5 para 4, sei lá. 5 para 6, enfim, não lembro agora, mas tava acho que com 5 semanas. Quando imprimiram e nos entregaram o nosso exame, tava dizendo 9 semanas. Aí eu tomei um susto, né? Nossa, mas será que. Então esse bebê é da ovulação de janeiro? Aí eu entrei num tilt assim, nossa, perdi um mês de vida do meu bebê e tal, não sei o que, tava assim, desesperada.
Aí vai avisar todo mundo que o bebê, na verdade, vai nascer antes e que, enfim, tá mais avançada a gestação. Mas eu achei estranho, porque no ao vivo a gente tinha visto um pontinho lá, e no exame que a gente recebeu tinha já tinha o formato cabeça e tronco e tudo mais. Aí eu tava achando aquilo muito estranho, mas sabe na hora tu não pensa muito, tu só aceita e tal, e tenta ver algum sentido. Tá. Aí no outro dia que a gente fez o exame em casa, eu falei assim, amor, meu cansa o exame, eu vou dar mais uma olhada. Aí eu fui ver assim, tinha o nome de uma outra pessoa no lugar que fica o paciente. E até fui conferir assim, se não era o da médica, mas não. Na primeira página do laudo, geralmente aparece o nome da pessoa, da paciente, tava eu ali, e da médica. Tá, tava o meu nome e o nome da médica. Só que nas outras páginas, onde geralmente aparece o nome da paciente, repetido assim no início da página, tava o nome de uma outra pessoa. Ou seja, trocaram meu exame. Gente, o desespero que dá. Eu sei que faz parte, assim, acontece, tudo mais, erros acontecem, mas deu um nervoso. Porque, nossa, eu tava já aceitando que eu tinha perdido um mês, assim, da gestação. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E nesse momento a gente já fica um pouquinho mais sensível. Então, deu esse susto. Aí a gente foi lá falar com eles assim, olha, acho que eu recebi o exame de outra pessoa, porque a idade gestacional é tal, aqui tá dando 9 semanas, e, enfim, não tá batendo a informação com a imagem que a gente viu lá e tudo mais. Aí acharam meu exame. Só que ficou muito estranho, porque ao invés de imprimir o exame todo certinho de novo, eles imprimiram com a informação errada, o laudo certo abaixo do laudo errado, e aí as imagens corretas. Ficou bem confuso, assim. Tanto que a minha obstetra, quando foi ver esse exame, ela pegou e riscou, assim, o errado pra não confundir. Porque é bem feinho, assim. Mas, ok. O segundo exame já foi outra coisa, já foi muito diferente. Que aí eu fui no lugar que o meu convênio, ele cobre, mas é um mais bonitinho, assim, a entrada é super bonita e tal. E a minha gineco já tinha recomendado que eu fosse fazer lá o que eu pudesse fazer lá, de exames. Fui e, nossa, o atendimento, a médica super atenciosa, a imagem muito mais nítida do que a que eu fiz no outro lugar que eu fui. Totalmente diferente, assim. Não erraram meu exame. E saiu ele quase que na hora. Daí a experiência já foi muito melhor. E aí eu já estava com, acho que 9 semanas, 8, sei lá. E aí já dava pra ver a imagem que eu vi lá do exame da outra pessoa que eu recebi. Que aí já tinha cabeça, até bunda tem a criança ali. Coisa mais linda. E o outro exame mais recente que eu fiz, que é um dos mais importantes do primeiro trimestre, que é o morfológico, que é para avaliar possíveis doenças, possíveis coisas que podem dar errado, assim, os riscos na saúde do bebê. Graças a Deus deu tudo certo. Só é muito importante saber quantas semanas que tá e acompanhar bem certinho os exames mais importantes, porque esse é um que é crucial, assim, pra gestação, e ele só pode ser feito até as 13 semanas mais 6, uma coisa assim. Não pode fazer depois. Então, e ele é bem concorridinho, assim, tu precisa marcar com antecedência, precisa, enfim, ter esse cuidado pra não perder o prazo e pra ter horário no dia que tu vai. Aqui foi bem louco, porque como teve a questão da enchente no Rio Grande do Sul, a gente, graças a Deus, não foi muito atingido, a gente só tá com força de mofo em casa, tem que dar um jeito. E a nossa garagem também ficou toda suja, mas já limpamos tudo certo. Mas
o nosso exame estava agendado, esse exame super importante, estava agendado para fazer em Porto Alegre, acho que no dia 10, se não me engano. Não, dia 13 de maio. Só que foi no pico de que tava tudo errado aqui, nossa casa tava ilhada, não tinha como chegar, a gente teve que ir com os 3 gatos e os 3 peixes pra casa dos meus sogros. Então, foi uma loucura. E aí, depois que a gente ficou sem luz e sem água na casa dos meus sogros aqui em Porto Alegre, que não foi atingida diretamente pela água da enchente, a gente foi pro litoral de madrugada pra poder pegar menos trânsito. Porque tava assim, ainda tá um caos, assim, sabe? Porque tá tudo destruído. Mas a gente conseguiu chegar lá rápido e tudo mais. E aí foi um corre, assim, pra conseguir data e tudo mais pra fazer esse exame lá. A gente não sabia quanto tempo que ia durar tudo isso e quando a gente ia poder voltar pra casa, quando que a nossa rua não ia ficar alagada mais. Então, mas foi bem tranquilo, assim, a gente conseguiu marcar lá. Só eu fiquei um pouco angustiada porque eu sigo uma obstetra do Rio Grande do Sul, não, Rio de Janeiro, que ela tá com terror, assim, ela dá muita informação muito importante, mas ela fala que é importante fazer esse exame com 12 semanas pra caso tu precise fazer de novo, tu tenha tempo hábil pra marcar e pra fazer novamente. Aí quando eu tava na praia e a gente conseguiu o exame pra exatamente ali 13 mais 5, sei lá, 13 mais 3 semanas. 13 mais 3 é 13 semanas e 3 dias, tá? Nossa, eu fiquei assim, meu Deus do céu. A mulher disse que tem que ter tempo pra fazer outro, não vai ter tempo pra fazer outro, a gente fica nessa noia, né? Mas deu tudo certo. Lá, de novo, um atendimento impecável, assim. Só a questão que o plano não cobriu o meu exame. A gente teve que pagar por fora e tal, porque ele era bem complexo, assim, mede pressão e não sei o quê, e calcula tudo que dá pra calcular na idade que o bebê tá naquela fase. E aí a Unimed não considera um exame, como é que fala? Ai, me fugiu a palavra agora, mas um que tu precise muito fazer. Não considera essencial, então não cobre. Quando a gente chegou lá, já adiantando pra vocês, é um menino. O Francisco, ele tava de costas pra gente, tava de costas pro exame. Foi o primeiro que a gente conseguiu fazer com o gelzinho na barriga, que é muito mais confortável de fazer do que o transvaginal. O outro exame que eu tinha feito foi ainda por transvaginal, porque o bebê é muito pequeno, ainda não dá pra ver. Então a gente conseguiu ver a coluninha bem certinho assim, só que ele tava de costas. Aí a gente precisava de fotos dele de perfil pra ver uma questão aqui da nuca, que eu não sei explicar direito, mas é muito importante ver a nuca do bebê. E aí ela precisava tirar a foto pra comprovar que tava tudo certo com a nuca. Mesmo ela vendo ali no ao vivo que ele tava saudável, tava tudo certo. Só que tem que estar num ângulo que o equipamento possa tirar com nitidez essa informação, né? Essa imagem. E aí, meu Deus, aí começou a cutucar, né? É normal eles cutucarem um pouco pro bebê mudar de posição pra poder tirar a foto do jeito adequado lá que precisa. Mas tudo certo. Ele é bem teimoso, assim, sabe? Demorou um pouquinho pra se virar, ficou de pé e depois ele ficava com a cabeça assim. Aí não era o ideal pra tirar foto, daí ele se ajeitou. Mas deu tudo certo. Muito, muito, muito querida, acho que é Emanuele o nome dela. Ela atende no Hospital Mãe de Deus aqui de Porto Alegre também. Então, por mais que tenha tido esse momento aí de preocupação se vai dar pra fazer exame, quando é que vai dar, não sei o quê, deu tudo certo, deu tudo maravilhoso, o resultado melhor ainda, que é o que mais nos preocupa, né, como mães, como pais, ver se o bebê tá bem, se tá saudável, se o coração tá batendo, vontade de que dá é de ir lá toda semana, mas não é assim que funciona, tá? Pelo que eu entendi,
a gente vai na obstetra, vai lá na médica, e ela é quem fala assim, ai, agora eu vou te dar requisição aqui pra te fazer o exame tal, até dia tal. E aí, quando tu estiver com isso pronto, no meu caso, a gente faz um exame de imagem e um de sangue pra acompanhar a glicose lá, por causa da questão da diabetes gestacional, que a gente vai monitorando ao longo da gestação. Inclusive, falando sobre isso, que acho que eu não comentei no outro vídeo, meu primeiro exame de sangue deu alterado, né? Deu acima da glicose adequada, mas no seguinte já deu 87, se eu não me engano. Aí já baixou, já tava mais ok. Mas é algo de ir monitorando ao longo de toda a gestação pra não ter nenhum problema, né? Não correr nenhum risco, nem a mãe, nem o bebê. Eu já fiz 3 exames de imagem e 3 de sangue até então. E eu tive o primeiro exame de imagem, inclusive foi a minha gineco que agendou, porque aí eu já cheguei na obstetra com exame de sangue completo, quase. Tinha mais alguns detalhes ali que ela queria mais, depois a gente fez de novo. E o de imagem, lá do pontinho que a gente tirou. As fotos, né? As fotos. É que é foto, né? A gente vai lá pra ver a imagem, tira uma foto e fica bem faceiro depois babando em cima. Então, foi legal porque a minha gineco é uma querida também. Ela enfim, eu falei com ela e tal. Ai, deu positivo aqui. Aí ela me mandou pra fazer o beta HCZ, ótimo, né? HCG. E tava lá bem belo subindo. Ela ainda me deixou com outro exame beta, caso eu quisesse conferir, tivesse algum sangramento, alguma coisa, conferir se estava evoluindo a gestação, que é esse hormônio aumentando, eu fosse lá pra ficar tranquila, calma, muito, muito, muito empática, muito querida, muito, assim, tudo. Falando sobre um tema que eu percebi muito na gestação, que é super importante pra muita gente, e eu não consigo entender porque eu não consigo concordar no porquê que é tão importante, mas é a sexagem, o sexo do bebê, como é que a gente descobriu, como é que a gente fez. Então, a partir da 8ª semana de gestação, já é possível identificar no sangue da mãe cromossomos femininos ou masculinos. E tem uma precisão, assim, muito boa, 99% de precisão. Então, tem mais precisão, tem mais assertividade do que o exame de imagem, por exemplo. E nós fizemos, acho que com 9 semanas, alguma coisa assim. E eu tava lendo que quanto mais próximo ali, entre 8 e 13 semanas é legal de fazer esse exame, se não me engano. E quanto mais próximo ali de mais semanas, é maior o número de cromossomos do bebê no sangue da mãe. Então é mais fácil de identificar. Certo. Aí fizemos esse exame, acho que foi 152, se não me engano, o valor dele. Não precisava de requisição no lugar que a gente foi. E foi bem rápido, assim, a gente chegou, fez um cadastro ali rápido e já fui tirar sangue, já fui lá pra agulha. E uns 2, 3 dias depois já tava disponível, um sábado de noite. Nós optamos por saber primeiro, eu e o Rodrigo, e aí depois fazer uma surpresa pra família, pros mais próximos, pra informar qual que seria o sexo. E foi engraçado que era sábado de noite e eu, desde o dia que a gente fez o exame, eu ficava indo no site pra ver o que era. Porque eu queria saber logo, que a gente faz um teste, assim, um negócio, que nem o teste de gravidez, a gente quer saber logo, a gente fica ansioso pra ver o resultado. Aí deu sábado de noite, eu, vou dar mais uma olhada, eu falei pro Rodrigo. Aí ele, não, final de semana eles não devem fazer atualização, não sei o quê. Aí, pimba, né, tava lá o resultado. Aí não abria aquela droga daquele negócio, daquele arquivo. E aí eu peguei o Note pra ver se abria no Note, porque no celular tava dando pau. Aí abriu, a gente abriu junto. E é o menino, é o Francisco. E é muito interessante que o nome, a gente ficou um tempão, assim, batendo a cabeça sobre se fosse menina, que nome que ia ser. E a gente não entrava em consenso nenhum.
Não entrava, não batia, não batia martelo pra nenhum. Menino, a gente levou um tempo também, mas quando chegou em Francisco, era Francisco, tá? Não teve muita conversa assim depois, a gente só bateu o olho, bateu assim e super encaixou. Não sei se tem alguma relação, sabe? Mas a nossa intuição, ela é engraçada, às vezes dá muito certo. E... Ai, foi bem bonito, assim, no domingo, daí a gente viu os parentes mais próximos, assim, e aí eu chamei um bolo, um bento cake, pra ali cortar e revelar pro pessoal. E aí abraço, felicidade, não sei o que e tal. E aí veio outra informação que eu já sabia mais ou menos, mas não tinha tido contato, assim, que é a questão da gangue, da segregação, do culto lá da... Tô zoando aqui um pouquinho. Das mães de menino. Cara, que porra é essa, entendeu? Menino, menina, é tão especial quanto um ou outro. Não tem essa de, ai, o primogênito menino. Isso é tão século III que eu fico assim, irritada, sabe? Não gosto. Acho que foi a única coisa que eu me estressei nesse sentido, sabe? Mas de leve, assim, também não foi tanta coisa. E eu tô impressionada como eu tô relax, assim, nessa fase, porque... Ai, é tanta informação vinda de tantos lugares, é tanta gente achando que tem que te ensinar, tem que te falar como é que tem que ser, como é que não tem que ser, dando suas opiniões e tudo mais, que, olha, é um teste de paciência para as mães, mas acho que a gente tá indo super bem, assim. Mas fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo, eu fiz com muito carinho, tentei dar o máximo de informação das que eu tenho propriedade, né? Porque muita coisa a gente não tem propriedade, daí não dá pra sair falando assim com muita... com muito detalhe, né? Então, até a próxima.